Fala, fiel torcida! Chegou o grande dia. Hoje é a decisão do derby, e o Corinthians tem tudo para levantar mais um título dentro da arena. No jogo de ida, o Timão venceu o Palmeiras por 1-0 fora de casa, com aquele golaço do Yuri Alberto, e agora só precisa confirmar a conquista diante da nossa torcida. Na arena, todos nós, corintianos, sabemos a força do Timão dentro da arena. Não só nós, como todo o Brasil, sabe que a torcida do Timão entra dentro de campo, e o Timão é praticamente imbatível dentro da arena. Então esse título está muito próximo. A mídia carioca já começou a projetar esse jogão entre Corinthians e Palmeiras. Então se liga no que disseram sobre essa grande final. Mas antes, já confere se você está inscrito aqui no canal, porque mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritas. Então, se você é corintiano de verdade, se inscreve agora e já deixa o like. Boa noite, Jéssica, Alex. A gente tem muito assunto, de fato. Muito assunto. E o mais interessante, né, é que data FIFA, seleção, esse caos, né, o desastre de Buenos Aires, a gente acaba até esquecendo que tem decisão de Campeonato Paulista amanhã. A gente estava tentando lembrar aqui, né, Alex, detalhes do primeiro jogo, faz tanto tempo. Né? Tanta coisa aconteceu desde então. E o que o Alex estava levantando é o seguinte, né, às vezes é bom para uma equipe você parar, dar uma arrumada, dar uma descansada, e às vezes é ruim, porque você perde a ideia que estava muito clara de jogo, você estava preparado, estava embalado para o segundo jogo e não teve o segundo jogo. Teve uma parada grande, vários dias. Pois é, Alex, para quem que é melhor essa parada aí, esse friozinho que acabou caindo, né, em cima desse jogo que estava tão quente, pro Palmeiras, que não fez uma boa partida, ou pro Corinthians, que tinha entendido a lógica de jogo, pelo menos no jogo de ida. Boa noite. Boa noite, Gé. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo que está em casa. E a gente comentando, porque você não tem como... A tendência, o certo é que o tempo de treino, ele te traga algo. E o Corinthians ainda tinha a questão do Garro, se recuperar ou não. Pelo jeito, tá com problema. A gente não sabe se é blefe ou não. Mas pode ser que, às vezes, você dê aquela desligada para um momento super importante, você dá uma desfocadinha e, ao mesmo tempo, chega no dia do jogo, pode perder. Mas, com a competência dessas duas equipes, dá tempo de estudar ainda, esmiuçar um pouco mais e realmente dá. Eu acho que no sentido de igualdade, assim, para os dois, né? Eu acho que a grande dúvida era mais essa questão do Garro, e do Palmeiras tem o lado da questão do Richard, né, que jogou muito, jogou os dois jogos. Jogou os dois jogos, correu muito, tem muita saúde, é um cara muito importante, se for ver assim, nesse sentido de imposição, já que o Estevão acabou não jogando. Mas o sentido de parada, aí a gente só vai poder ver no jogo, o que vai poder acontecer, porque certeza mesmo a gente só tem de que vai ser uma grande decisão, um jogo tenso, né, que o Corinthians, mesmo com a vantagem que é boa, lógico, qualquer vantagem ela é boa, adoraria começar ganhando todos os jogos, né? Mas é um jogo perigosíssimo. Bom, vamos trazer já a informação do Garro. Por que essa preocupação do Alex? Porque ele sentiu no treino, sentiu o joelho, né? E é dúvida para o jogo de amanhã. No meio do treinamento, o Garro sentiu dores no joelho e saiu no início dessa última sessão de treinamentos do Corinthians antes da final. Aí tem Thales Magno, que substitui o argentino em trabalho tático na véspera do derby. O camisa 8 segue em tratamento e é dúvida para a decisão no Campeonato Paulista. Um detalhe, né? O Thales Magno entra aí, não é porque o Thales Magno seja a primeira opção. A princípio, não. A primeira opção é o Romero. Só que o avião que trazia o Romero e o Rios da Colômbia atrasou, então não deu tempo deles chegarem, né? Acho que o Thales Magno parece ser jogador de segundo tempo, mesmo sem Garro e tudo mais. Vamos trazer esse provável Corinthians, né? É uma provável escalação aí de Ramon Dias. Tem Hugo Souza no gol, importantíssimo no jogo de ida, né? Mateuzinho no lado direito, na lateral direita, Félix Torres e Gustavo Henrique, a dupla de zaga, Andileri na lateral esquerda, Ranieri como o primeiro volante, Martinez ou Rian, né? Carrijo e Alex Santana podem ser aí também uma opção ali para o meio campo. O Garro, o Thales Magno na vaga, e muda um pouco a formação, aí vai ser um 4-3-3. Porque o Martinez e Carrijo também, né, estão com as seleções, né, no caso, né? Então essa questão de chegar, tem que estudar, então você coloca assim, né? Eu fiz até o primeiro jogo do Carrijo, foi muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Ele está numa fase boa, a seleção peruana dependeu dele, mas no segundo jogo já não, né? Mas eu acho que
Eu não teria dúvida, não, que deve ser Carrilho mesmo. O Martínez e o Carrilho não treinaram por conta dessa data FIFA, mas eu acredito que eles vão jogar também. E aí no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Pode ser o Romero também aí, né? Ao invés de... Eu acho que sim, viu? Eu acho que vai ser o Romero. Pode ser, depende de como ele vai chegar. Mas se for olhar um exemplo, você vai jogar o Thales Magno, ele pode... Se joga ele não vai jogar aí. Ele vai jogar ou no lugar do Memphis e o Memphis vem pra meia, ou faz essas duas linhas de 4 praticamente aqui, com o Thales aqui aberto pela esquerda e Memphis e Yuri. Já que o Corinthians ele tem essa vantagem, vai jogar em casa, mesmo mantendo os 3 volantes, a questão da ajuda do Thales aqui também, mesmo podendo atacar, é importante para você criar um sistema defensivo também. O time do meio para frente no jogo de ida, né? Ranieri, Carrijo, Martínez, o Romero, o Yuri Alberto e o Memphis Depay. Isso daí. Esse foi o time, um 4-3-3. E o Romero, ele pode fazer essas funções, né? O Thales, ele parece que é um pouco mais desse lado esquerdo aqui, que ele sente melhor, que ele sempre produziu um pouco mais, né? E outra, né? O problema do Garro, supostamente, uma inflamação na patela, no meio do joelho ali. Isso aí você bota, né? Faz uma infiltração básica. Eu sofri muito com uma tendinite, né? Que pega descendo aqui do tendão. Então esse tendão, ele inflama. Quando ele inflama, gente do céu, é chato. Só que você pode, lógico, tomar medicação e vai. Se for só isso, tudo bem. Porque é um jogo tão importante para o Corinthians, é muito importante. Se for, mais importante do ano, só isso, é lógico que tem uma questão de um nível de irritação, de inflamação, que te atrapalha muito fazer os movimentos. Porque daí tem um problema que a musculatura ela não reage, ela começa a atrofiar, como se fosse para proteger essa questão. Mas numa condição normal é muito melhor do que se fosse um outro problema de cartilagem, alguma coisa assim. Pois é, aí eu fico pensando qual vai ser a ideia de jogo desse Corinthians, né? Porque no primeiro jogo o Corinthians faz uma partida contra o Palmeiras depois da eliminação da Libertadores, num desajuste tático que teve, especialmente na primeira partida, né? E aí precisava dar uma resposta positiva contra o Palmeiras, que era uma equipe que vinha muito bem no Campeonato Paulista, crescendo bastante no Campeonato Paulista. E o Corinthians mudou um pouco essa estratégia, essa postura, digamos assim. Foi uma equipe que estudou um pouquinho mais o jogo, tentou ser um pouco mais reativa do que propondo a partida, passou alguns sufocos, o Palmeiras atacou bastante, finalizou muito mais, mas o Corinthians fez o dever de casa não, dever de fora de casa, né? Se segurou defensivamente e numa bola bem trabalhada, bem roubada, conectou rapidamente ali num bom passe do Memphis, o Yuri Alberto que fez o gol. Então, será que muda jogando em casa com 1-0 no placar? Será que a estratégia tem que ser outra, Alex? Não, eu acho que não. Até porque o Corinthians em casa, ele já criou essa identidade. Até quando o Corinthians mudou um pouco o sistema, teve jogo que ele não encaixou, porque deu muito certo isso. Ele só muda algo se de repente, mesmo tendo o Garro, às vezes não está um desses meio-campistas ali dos volantes, ele coloca o Romero. Aí você faz esses 3 atacantes e você tenta fazer 2 linhas de 4. Você não fica com os 3 meio-campistas assim, né? Uhum. Mas a estratégia não pode mudar. Em jogo decisivo, aí que está o detalhe. Essa equipe do Palmeiras já é experimentada em título. E quando você vai disputar título, o primeiro jogo do Corinthians foi sim muito bom, é lógico. O Palmeiras teve até um volume de jogo melhor e tudo, só que a eficiência que ganha. Mas o Corinthians jogou bem. Isso deu segurança para o Corinthians, que causou com a eliminação da Libertadores um momento que é bem chato para você chegar, só que também trouxe um alerta. E decisão, se você não jogar o jogo, marcar bem, bem posicionado, bem atento e coragem com a bola, o adversário ele ganha realmente um nível de confiança que pode te preocupar. Então é importante você dar susto no adversário, você mostrar para ele que você está no jogo, para você poder de repente ir contendo algumas das formas dele. E o Corinthians vai precisar, lógico, marcar super bem. Mas o Corinthians, ele é um time perigoso. Nós temos que saber agora qual Corinthians que vem pro jogo, né? Se é do primeiro jogo, se é da Libertadores, né? Então, o que eu acho que o Corinthians dessa final vai ser o Corinthians do Paulistão. E o Corinthians do Paulistão teve um craque, né? Que foi a torcida. A Neoquímica foi muito importante para garantir a vantagem em todas as fases, né? O Corinthians disparado com a maior pontuação. E ali é impossível você, né, carregar a torcida se você ficar reativo. Somente reativo. O Corinthians nem sabe fazer isso dentro de casa. E tem um detalhe, o reativo passivo, né, que é aquele que só fica, eu pego a bola, eu jogo pra frente ou não jogo. Aí você fica só esperando sem a bola.
Parece que você não tá com confiança para jogar, só destruir dá. É que você pode fazer isso se você tá com 1 a 0 Lógico. e a torcida aceita. Perfeito. Agora, se você tá com 0 a 0 e tomando pressão e sem sair, O clima você já acaba vira, com a né? torcida, você acaba com a atmosfera. Mas essa atmosfera da torcida, embora super importante e decisiva, eu concordo com você no Paulistão, na Libertadores da América, eu acho que quem estava em campo não conseguiu executar da maneira que não Mas conseguiu só foi no aproveitar da primeiro, melhor maneira. mas foi no primeiro Contra o confronto, CV? né, Gé? Você no vê que era um segundo time eles muito jogaram, efetivo. No segundo ele ganhou de 2. Desequilíbrio ali, uma pressa por É atacar. que não jogou por dar bem. resposta. Aí é uma outra história. O problema não, com o Barcelona- não conseguiu executar, né? Mas o problema foi lá em Guayaquil. Porque o prejuízo lá ele foi muito grande. Só que essa vantagem, eu falo que ela é uma vantagem, mas ela é pequena porque ela pode ser, às vezes, uma casca de banana. E você acreditar que essa vantagem, cara, 100 minutos é muito tempo. Então você tem que conter. É normal de quem tá tendo que correr atrás do placar, ele vir para cima. Mas você precisa realmente falar, não, essa vantagem é minha, eu não vou abrir mão dela e eu vou querer vencer você. A gente está aqui no telão com o Memphis Depay, né? Contra o Estevão, a gente também vai comentar bastante sobre o Palmeiras. Mas falando sobre quem pode ser decisivo nesse Corinthians, o Memphis fez uma boa data FIFA pela Holanda. No Paulistão, acho que ele não está no mesmo nível do desempenho do ano passado, mas é um jogador que é decisivo. Foi naquele passe que ele deu para o Yuri, por exemplo, na primeira partida da final. Quem mais pode desequilibrar nesse Corinthians? É o Memphis ainda, o principal jogador a desequilibrar? Ou o Yuri Alberto? Ou o Garro, se ele jogar? Olha, o melhor jogador do jogo passado foi o Carrilho. Tô contigo. Ele dá um equilíbrio, ele dá tudo. É a melhor fase do Carrilho agora, nesse... Esses dois caras, Carrillo e Martínez, eles dão equilíbrio. E dão essa força, sustentação, de balanço, até de roubada de bola, para dar condição desses Controle três do caras jogo, da frente. Mas em falar em individualidade, é lógico, claro. o Memphis, na questão de fazer gol, dar passe, se ele vier pro jogo, é outro jogo. O Yuri, ele segue sempre também nessa mesma toada perigosa contra o Palmeiras. Mas sempre precisando de Normal, apoio. pela função e característica, ele acaba precisando. Mas é um cara que tem que vir pro jogo. Se não vier pro jogo, eu acho que fica também mais difícil ainda Porque daí faz tudo, eu defendo bem, de repente eu roubo bola, só que essa frente aqui, ela não mata. E aí você, de repente, tem aquele risco sempre de acontecer algo e te trazer uma pressão jogando dentro de casa. Agora é engraçado que esses jogadores todos, você falou, não, fez uma boa data FIFA, a gente está falando individualmente, mas todos eles estão vindo com resultado ruim, né? A seleção peruana ganha a primeira partida da data FIFA, dá uma respiradinha e depois já não ganha mais. Então já está afundada, já está difícil, quer dizer, o Carrilho não voltou tão, né? O Memphis faz gol no segundo jogo, né, da Liga das Nações. Mas é eliminado. Mas é eliminado nos pênaltis. Então já chega meio borocochô. O Richard Rios perde o primeiro jogo para o Brasil e estava ganhando de 2 a 0 da Colômbia ontem contra o Paraguai. E o Paraguai foi lá e empatou. Então, assim, nenhum deles está com resultados tão legais. E esse elenco do Corinthians, naturalmente... Fora o Estevão, né? O ano passado, Deus me livre. O Estevão, se não marcar bem ele, você tá lascado. O ano passado ele deu uma resposta. Só que a hora que veio esse ano, nos jogos decisivos, Libertadores, foi eliminado. E se não ganha do Palmeiras, que é um jogo equilibradíssimo e dificílimo, fica algo que você fala, opa, será que esse time é vencedor ou não é? Sabe, assim, de criar essas coisas. Porque ponto corrido é uma coisa, mas para jogo decisivo eliminatório, é ali que você marca realmente para falar, opa, venci. Então, pro Corinthians vencendo... Pode criar um rótulo na equipe. Isso. Momentaneamente gera aquelas dúvidas. Sim. O time tá bem e tudo, mas e no momento decisivo, né? Para jogo importante, como é que vai ser? Então, a importância do Corinthians ganhar é muito grande para poder sedimentar algo que dessa gestão, né? Começou a gestão ano passado, tudo conturbado, para poder dar sequência no ano para os outros compromissos. Né? Consolidar um trabalho, né? Isso daí. Rapaziada, essa é a chance de escrever mais um capítulo histórico. O Timão tem a faca e o queijo na mão para erguer a taça em casa e fazer a Fiel explodir de alegria. Mas e aí, qual o seu palpite para o jogo de hoje? Deixa aqui nos comentários e bora apoiar o Coringão rumo a mais um título. Vai, Corinthians!